Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é um pouquinho delicado. Delicado porque é um assunto que acaba gerando muitas críticas, opiniões, mas eu quero deixar bem claro que eu não tô aqui opinando na vida de ninguém, na educação que você dá pro seu filho. Eu vou falar sobre situações que aconteceram comigo e a minha opinião sobre o caso. No ano passado, como eu já falei aqui, eu me separei do pai dos meus filhos. E pra mim, antes de me separar, aconteceu algumas coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu lembro de um tempo que, assim, ele até hoje, ele é uma pessoa super ocupada. Ele trabalha muito, ele trabalha de domingo a domingo. Hoje, depois que a gente se separou, ele organizou um pouco o tempo dele. Ele trabalha domingo sim, domingo não. Mas antes era todos os domingos, até meio-dia, ele também trabalhava. Então, assim, ele não era um pai muito presente dentro de casa, entendeu? Em relação aos meninos, ele não participava de muita coisa. Principalmente passeios, assim, a maioria das vezes eu saía sozinha, porque eu não ia deixar de sair, porque ele não ia. Sempre era assim, eu pegava os meus filhos e ia, como é até hoje. Então, eu acaba ficando um pouco sobrecarregada. E o que aconteceu? Depois que eu me separei, o meu filho mais velho, ele sempre foi uma criança muito calma, assim, a personalidade dele é calmo. Ele é um menino que tanto faz como tanto fez. Ele é um menino que tem uma visão um pouco apacentada das coisas. E o que é que aconteceu? Eu achava que quando eu me separasse, pra ele pouco importava, assim, não pouco importava, mas assim, que ele não ia sentir tanta falta, até porque eu era mais próxima dele, mesmo estando com o pai dele, que ele ia encarar isso de uma forma normal. Acho que até porque ficou muito bem claro entre eu e o pai dele que isso não ia mudar nada. A gente separado, a gente junto, os meninos, a relação com os meninos não ia mudar nada. Então eu passei tudo isso para Vinícius e expliquei para ele. Por isso mesmo eu achava que ia ser uma coisa normal para ele. Só que foi o contrário. Na mesma semana eu já vi mudança nele. Quando eu cheguei pra ele e conversei, contei que o pai dele estava nos separando, que enfim, né? Tentei explicar da melhor forma possível. E na mesma semana eu já vi um retorno negativo da parte dele, porque depois disso ele começou a ficar tristonho, ele começou a perder a atenção nas aulas. E Vinícius já era acompanhado com neuro, com fono, porque desde o nascimento dele teve algumas complicaçõezinhas e sempre estava precisando ir no neuro. Meu filho é normal, tá? Mas ele teve um diagnóstico de dislexia, então ele fazia assim acompanhamento com psicopedagoga, porque só afetava mais o lado escolar dele, o lado de aprendizado. Depois disso, ele desenvolveu uma síndrome do pânico. E depois a gente levando no médico tudo, foi que descobrimos que a razão poderia ter sido a separação, porque realmente afetou. Então, para vocês verem que uma coisa que ele não demonstrava, o quanto que ele é preso, uma coisa que ele não demonstrava tá prestando atenção, tá sentindo, era o que realmente estava prejudicando ele. No caso, a separação. E eu lembro que uma das consultas eu cheguei na médica, na psiquiatra, porque como ele teve crises de síndrome do pânico, o médico que acompanha é um psiquiatra. Foi a primeira vez que ele precisou. E numa das sessões eu lembro que eu cheguei tão sobrecarregada lá, tão estressada, tão magoada, porque ainda continuava sendo tudo nas minhas costas, que eu desabafei com ela. Eu quase que chorei lá na sala e contei pra ela que estava triste, porque eu chegava lá nela, ela me passava algumas coisas pra fazer, algumas mudanças dentro de casa, e era tudo eu sozinha que tinha que organizar isso. Eu e a minha mãe, né, que cuidamos dele. Porque o pai dele não participava muito, devido ao tempo dele, e que eu via essa falta nos meninos. Os meninos cobravam de uma forma ou de outra, né, direta ou indiretamente. Foi quando a doutora, muito calma, muito clássica, olhou pra mim e disse: "Mãe, você não está fazendo nada mais do que o seu papel. Não espere que o seu marido tenha a visão que você como mãe tem em relação aos seus filhos. Se você sai com eles, se você dá atenção pra eles..." Desculpa aqui, gente, eu vou atender o celular.
Se você sai, se você passeia com seus filhos, se você dá atenção com seus filhos, se sinta plena por isso, porque você está exercendo, está fazendo a sua parte de mãe. Às vezes a gente erra de achar que o pai tem que fazer, tem que participar da atenção, tem que vivenciar os filhos. Mas isso é papel da mãe. Tem muitas mulheres que são agraciadas de terem um marido que participam de tudo, que não precisa você estar cobrando para ele se sentir no direito de estar ali lado a lado com os filhos, de participar da vida, de fazer tarefinha, de ajudar, no caso, a fazer a tarefinha. Enfim, então, gente, eu saí de lá. Eu não sei se eu levei aquilo como uma crítica ou como um elogio, mas eu me senti elogiada, porque ela quis passar pra mim que eu era uma guerreira, que eu tava fazendo a minha parte, que eu tava agindo certo, entendeu? Que os meus filhos lá na frente, eles iam me compensar, iam olhar pra mim, ia saber distinguir entre eu e o pai dele, ou seja, quem realmente participou, quem realmente deu atenção. Então, isso pra mim eu levei como uma lição. Toda vez que eu tô triste, sobrecarregada, eu procuro pensar por esse lado. Então isso me ajudou bastante. Talvez você que esteja aí do outro lado também esteja com essa dificuldade, né? Às vezes, gente, é normal a gente que é mãe, principalmente quem trabalha fora, quem passa muito tempo longe dos filhos, a gente tem uma visão de que a gente não tá sendo uma boa mãe ou de que a gente tá errando em muita coisa. Tem sempre aquele dia que ele sobrecarrega tanto das coisas do trabalho, do dia a dia, dos aborrecimentos que a gente tem, das responsabilidades. E isso a gente acaba trazendo para dentro de casa, chega em casa muitas vezes, junta também com os aborrecimentos de dentro de casa, que acontece sim, filho aborrece sim. Filho por horas, a gente também não queria dar companhia, a gente não queria dar atenção, a gente queria ficar um pouco mais sozinha, isso é normal. Você não vai deixar de ser mãe, porque você tem esses pensamentos às vezes. E então, gente, nesse dia eu cheguei em casa meio que com a alma lavada. Então, a partir desse dia, eu comecei a enxergar as coisas diferentes. Que eu prendia demais os meus filhos. Devido a eu não estar em casa e eles ficarem com a manhinha, eu não sou muito de soltar eles na casa de amigos, nem de amigos virem pra aqui pra casa brincar com eles. No meu tempo, eu fui criada na rua. Eu brincava de bola, brincava de barra-bandeira, brincava de N brincadeiras, né? Que era ótimo. Aquilo é que era infância. E quando a gente ganhava um trocadinho que podia correr no videogame, pelo menos eu tive aquela fase de brincar com primos. A gente tá incomodada com esse cabelo aqui que tá com aquela onda. Por isso que eu não gosto de cabelo de lado, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Isso, assim tá melhor. Assim. Então, quando a gente ganhava... na época não era real, né? Pelo menos que eu me lembre, não. Quando eu era bem pequena. E quando a gente ganhava algum trocadinho, eu corria pro primeiro fliperama pra poder jogar Mario. E era uma sensação, e parece que aquelas meia hora que a gente comprava eram 10 minutos, no instante acabava. Mas assim, as brincadeiras realmente eram brincadeiras de rua. Hoje em dia eu sinto falta disso pros meus filhos, né? Mas eu tenho que aceitar que a realidade já é outra. Que eles não vão morrer porque não estão sendo criados dessa forma, porque não estão podendo brincar dessa forma. Porque hoje em dia, independente da cidade, a violência está muito grande. Então, a má reação, ela vem de onde a gente menos espera. Então, quanto mais o seu filho estiver dentro de casa, estiver ali acolhido, pessoas que você confie, melhor. Então, o que é que acontece? Eu sempre, de vez em quando, venho esses pensamentos assim, me sinto culpada, porque eu prendo muito ele, porque às vezes eu me acho um pouco grossa, né? Mas, gente... Outro dia, que às vezes até eu fico fazendo perguntas pra Vinícius, aí eu nunca tinha feito uma em relação a mim. Aí outro dia eu disse, Vinícius, eu vou gravar uma tag sobre mãe e filho, mas eu preciso saber o que é que tu sabe de mim antes, assim, o que é que tu pensa de mim. O que é que tu acha de mim como mãe? Tu gosta de mim? Aí ele olhou pra mim com a cara como que diz assim, é óbvio, né? Como que diz, tipo, tu é minha mãe. Aí olhou pra mim e fez, claro, né, mãe? Aí eu vi, mas se fosse pra tu me dar uma nota, que nota tu daria? Eu como mãe, não é eu, minha beleza não, eu falo eu como mãe. O que é que tu acha de mim como mãe? Tu acha que eu sou o que? Aí ele, tu mudaria alguma coisa em mim, assim? Aí ele olhou na minha cara novamente e disse, não mãe, eu não mãe, eu não mudaria nada, eu gosto de você como você é. Não mudaria nada. Eu disse, nem quando eu brigo, assim, eu grossa contigo. Ele disse, mãinha, mas isso é de mãe mesmo, eu sei que você quer meu bem. Cara, parece que ele jogou um balde na minha cara. Sabe aquele descarrego? Na hora até me emociona.
Mas é a realidade mesmo, é o dia a dia, o que a gente que é mãe passa, a gente que é mãe e pai. Gente, mas eu quero deixar claro uma coisa, tá? Depois de tudo isso que eu falei, mas assim, o pai deles é um super pai. Ele pode não ser presente sempre quando, como eu sou presente, né? O máximo que eu posso. Mas pode não ter a visão que eu tenho. Muitas vezes a gente briga porque eu saio do médico com umas orientações, no caso do psicólogo, do psiquiatra, e ele não aceita. Ele fala que o filho dele não precisa disso, que isso é uma fase, que ele puxou a ele, que quando ele era pequeno ele era assim, que é porque ele está muito no computador, enfim, ele tenta colocar a culpa em várias outras coisas. Então, pra gente chegar num senso, é difícil, mas chegamos, tá? Ele não é um cara que desrespeita as minhas ordens, muito pelo contrário. Geralmente, a mãe é mais carinhosa, né? Ela cata mais os filhos, a ideia, os problemas dos filhos, os pedidos dos filhos do que o pai. Aqui em casa é o contrário. Como sou eu mais que convivo, eu sou mais rígida, eu tento botar mais impor aquela moral, ao mesmo tempo eu dou bastante amor, dou bastante atenção. Já ele é o contrário, como ele passa mais tempo longe dos meninos, ele dispensa mais amor. Então ele chega, ele não sabe tá muito corrigindo, a não ser que eu já antecipe para ele antes. Quando o Vinícius está com algum problema, eu sempre falo do Vinícius que o Vinícius é o maior. Então Vitória ainda vai fazer 4 aninhos, não tem lá o que a gente tá pressionando ali, procurando saber dele, entendeu? Procurando melhorar nele, porque ele ainda tá desenvolvendo fala, pensamentos, maturidade e tudo. E onde é que eu quero chegar, minha gente? Não só na questão da mãe, de você que é mãe tá se culpando, que você tá sendo uma ótima mãe de educar, porque você tá prendendo seu filho, porque você tá colocando limite no seu filho. É muito melhor a gente colocar limite do que a gente se submeter a situações que a gente vê hoje em dia por aí que revolta. Minha gente, tem mães que saem com crianças na rua, a gente tá cansado de ver. Entra numa loja e o menino quer uma coisa, a mãe não leva ou fala que vai levar outro dia. O menino entra em pânico ali. Só falta dar na mãe. Muitas vezes dá. Já vi cena de meninos que beliscavam a mãe, que chutava ela. Independente da idade, isso é inadmissível. Não é porque Vinícius tem 10 e o meu de 3, eu vou deixar fazer isso, não. Pelo contrário. Aqui em casa, a regra de um é a regra para os dois. É claro que tem situações que eu sou mais flexível com o pequeno, porque ele não tem lá esses entendimentos ainda, mas que eu já procuro passar para ele sim. Por exemplo, eu não estou dizendo que os meus filhos são os melhores, de repente o seu não é assim, de repente sua educação é a mesma da minha, mas não funciona muito para os seus. Aqui em casa é o seguinte: se eu saio para a rua e os meninos pedem para comprar alguma coisa, ou geralmente brinquedo, o que é que eu digo? Se eu tiver na hora e eu ver que é viável eu comprar, eu compro. Entendeu? Tudo depende da ocasião. Mas se eu ver que não dá, tá, filho, com o pequeno. Tá, amanhã a gente volta e compra, tá certo? Eu prometo. Ah, tá bom, pequeno. Morre ali. O pequeno, sabe o que acontece quando eu faço isso com o Vinícius? Mãe, compra tal coisa pra mim. Vinícius, tô sem dinheiro agora. Outro dia, quando a gente descer, eu compro. Ah, mãe, poxa, eu queria tanto. Vinícius, tu tão grande se trocando pelo teu irmão que tá quieto, se acalmou e tu tá pedindo dinheiro. A educação é a mesma? É a mesma. Mas um reage de uma forma, outro reage de outra. Talvez o menor, quando crescer, ele vai reagir assim também, não sei. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Gente, imponha limite nos seus filhos, tá? Tem muitas brincadeiras que a gente ensina em casa, ou às vezes deixa que outras pessoas ensinem por brincadeirinha, porque acha que é bonitinho, porque eu acho que o menino é pequenininho. E isso afeta na criação deles lá mais tarde, na reação dele lá mais tarde. Muitas mães, às vezes, eu vejo que eu acho horrível. Ensina a criança a dar língua, ensina a criança a dar dedo. Isso criança, às vezes, de 1 aninho, de 2 aninhos, às vezes bebê, que nem sabe falar, ensina a criança a dar língua. Isso é horrível. Você imaginou tu passar na rua, aí tu olha, vê uma criança bonitinha assim na fila de algum canto ou na casa de alguém, aí tu olha pra criança, ai, a criança, não. Olha que ridículo, isso é muito feio. E ninguém vai culpar aquela criança, porque com certeza aquela criança aprendeu com algum adulto, ou que aquele adulto liberou aquela criança num local ou com pessoas que não tinham muito que ensinar de bom para essa criança. Simples assim. Quando o pai der uma ordem,
vocês não corrigem. Mesmo que você vê que é uma coisa absurda, uma coisa que você não concorda, não corrija na frente do filho. Espera aquela conversa acabar e tem uma conversa com o pai. Olha, eu não gostei que você falou aquilo, porque eu acho que não é assim. Entendeu? Da próxima vez tu não faz assim, tu faz por esse outro lado, porque é melhor, porque assim não é a melhor forma de ensinar pra ele. Mas não tira a moral do pai, da mesma forma é o pai, não tira a moral da mãe na frente dos filhos, porque isso dá uma visão de que vocês não entram em concordância, que um fala uma coisa, um fala outra, e que o filho vai fazer o que ele quiser. Não confundam atenção, amor com libertinagem com os filhos. Porque o que é que a gente vê muito hoje, adolescente aí, jovem, que não respeita pai e mãe, que só falta bater em pai e mãe, e muitas vezes até batem, que não tem horário para chegar em casa, que sai com quem quiser, que leva quem quiser para dentro de casa, muitas vezes até namorado faz o quarto de motel. Gente, não é porque eu sou mãe de 2 filhos que eu vou permitir que isso aconteça dentro da minha casa, não, tá? Muitas vezes a gente enche os filhos de presente, principalmente quem trabalha fora, acontece muito isso. Você compensa muito seu filho com dinheiro, com brinquedo, com presente, e acha tudo bonitinho, acha que é porque você não está presente que essas coisas vão compensar ou que essas coisas vão substituir a educação que você não tem tempo de dar para os seus filhos. Aí o que é que acontece? Depois os galalau fica grande, jovem, adolescente aí, não tem respeito por você, não tem horário para chegar em casa, traz quem quer para dentro de casa, traz namorada para dentro do quarto, faz o quarto de motel, grita com você, te responde, aí você diz, meu Deus, onde é que eu errei? Por quê, minha gente? A gente não pode confundir atenção, carinho. Não é que você não possa dar um brinquedo pro seu filho, não é porque você não possa encher o seu filho de atenção que você vai estar errando por isso. Não, vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Que tem muitos pais que dão só isso. Vitória brincando ali de Capitão América. Então, isso é muito sério. Mamãe, eu tô brincando de Capitão América. Tá brincando de quê? De peixinhos. Ah, ele tá brincando de pecinhas. Então, isso é muito sério, tá? Gente, é incrível como é que a educação dos filhos interfere muito na nossa vida lá na frente e como a gente vai se preocupar. E é claro que a educação não anda sozinha. É claro que há uma personalidade ali, entendeu? Por exemplo, aqui em casa. Vinícius é muito calmo. Vinícius, geralmente, eu não tenho muito problema com ele me obedecer. Tá? Às vezes ele sai do limite, mas é normal, como qualquer criança. Mas eu consigo colocar um limite nele melhor do que no pequeno. Eu enrijeço, eu aumento a minha voz, o mesmo tom que eu aumento para Vinícius, eu aumento para ele. As mesmas coisas que eu passo para Vinícius, eu passo para ele. Mas o pequeno, ele tem um pavio mais curto, ele me interrompe muito, eu ensino, por exemplo, ele tá naquela fase de, eu tá no telefone, ele tá interrompendo. Eu tá falando com alguém, ele tá interrompendo. Vitória, eu estou conversando, eu estou no telefone. Parece que entra aqui, sai aqui. Mas enfim, tô trabalhando desse lado dele. Ou então, ele não é aquela criança de tipo, eu dar uma ordem nele aqui agora, pare de fazer isso agora que eu estou mandando. Ele fica me respondendo. Não paro, que você fica gritando comigo. Essas coisas. É bonitinho? É. Ele é pequenininho? É, mas eu não posso deixar ele fazer isso só porque ele é pequenininho que eu vou deixar ele fazer isso. Aí quando vai crescendo, né, que ele não vai ficar pequeno pro resto da vida, ele vai crescendo, 4, 5, 6, 7, e coisa mais linda. Eu saio na rua, dou uma ordem pra ele e ele vem e me responde. Aí as pessoas que estiverem do lado que vai ver, vai dizer o quê? Olha que educação essa mãe dá pra esse menino. Se fosse eu, rodava a mão na cara. Porque eu digo, quando eu vejo o filho dos outros, é a coisa que as cenas mais comuns da gente vê hoje em dia. E eu digo, a gente nunca culpa a criança, a gente culpa os adultos que provavelmente não educou aquela criança. Claro que tem exceções, como eu tô dizendo. O meu pequeno tem um pavio mais curto, mas você tem que trabalhar esse lado dele. Não pode deixar a personalidade interferir nas regras, nos limites da sua casa. Já Vinícius é calminho assim, me obedece, mas também às vezes extrapola. Outro dia eu fui com ele no centro, eu não lembro o que a gente estava fazendo, e na volta a gente parou numa banquinha dessas de DVD. Vamos comprar DVD pra gente assistir à noite. E a gente escolhendo os DVDs, eu não lembro bem a situação que foi, eu não lembro se ele queria alguma coisa, eu não lembro. Mas eu lembro que eu dei uma ordem pra ele, eu falei, calma alguma coisa. E ele me respondeu na cara dura.
Ah, para com isso. Eu não lembro bem o que foi que ele falou. Vinícius, me respeite, cara. Tinha 3 caras vendendo lá na banquinha e outros camelô assim perto. Todo mundo olhando pra minha cara. Como que diz assim, ó o tamanho do menino, ó o jeito que ele fala com a mãe, ó a educação que essa mãe dá pra ele. Eu falei, é o que, Vinícius? Repete o que tu ia dizer. Ele repetiu. Simplesmente ele repetiu. Qual foi a minha reação? Peguei essa mão e danei na boca dele. Eu não dei na cara dele, eu dei na boca dele. Dei uma tapa certa. Na hora eu disse, ainda tem mais, você me respeita, que eu sou a sua mãe. Viu que não foi essa educação que eu lhe dei, não. E quando eu chegar em casa, eu vou ter uma conversinha com seu pai. Foi o suficiente. Fechou, ficou calminho, me esperou. A gente comprou o DVD, veio no ônibus, conversamos normal e chegamos em casa. Chegando em casa, passei pro pai dele, ele chegou à noite, conversou com ele, perguntou o que estava acontecendo, porque ele não é assim. Mas enfim, talvez tenha sido uma crise de explosão. Realmente, talvez ele tentou me testar, porque criança não é besta. Então é isso, gente. É isso que eu queria passar pra vocês. São situações que a gente, que é mãe, passa. E de repente você tá aí, né, nessa situação, querendo colocar o seu filho num lugar e ele tá indo pra outro. Quero dizer pra você, não desista. A sua palavra tem que ser maior. A sua palavra do seu marido tem que ser maior do que a voz do seu filho dentro de casa. As suas regras têm que valer, não as dele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se identifiquem, que vocês não me culpem, eu não tô aqui falando mal do filho de ninguém, não tô falando, opinando na sua educação que você dá pro seu filho. Muito pelo contrário, a mensagem foi interativa, eu tenho visto algumas coisas que me desagradam, que me revoltam, acredito que com algumas de vocês isso acontece. Então eu queria passar isso pra vocês e que vocês se liguem aí, tá? Vocês observem também o que seus filhos andam assistindo, o que seus filhos andam vendo, com quem eles andam brincando. É muito importante isso, porque, gente, criança influencia-se da noite pro dia. E é você que tem que botar esse limite. É você que tem que observar ali, tirar e botar, encaixar as pecinhas no lugar certo. Então é isso, um beijão, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você quiser que eu volte aqui com mais assuntos desse tipo, deixa aí nos comentários. Se quiser compartilhar também a sua opinião a respeito desse assunto, deixa aí nos comentários que eu quero ver. Eu vou ler com o maior carinho e vou responder também, tá? Beijão, até a próxima.